Agora, é um protesto, né, Bruno Prado, que ataca a Leila Pereira e o Anderson Barros. O Abel Ferreira, ele fez um desabafo ontem na coletiva. É o que eu falo, quando os resultados começam a aparecer começam a aparecer coisas ruins, né? Aí o Abel Ferreira ontem, ele disse que teve ameaça a jogadores, que tiveram jogadores que saíram do Palmeiras porque foram ameaçados por torcida. E quando a gente falava muito aqui, até debochando do X9 do Flamengo, o Abel também já revela que tem algum X9 no Palmeiras. Que ele fala, estão saindo informações de dentro para fora. E isso não é positivo para o clube. Já a gente vai escutar... Não, vamos escutar logo a declaração do Abel Ferreira e passar para o Bruno para trazer. Será que essa crise vai se instaurar no Palmeiras? Porque agora é xingamento a Leila, tem X9, tem jogador ameaçado. Vamos ouvir aí as duas declarações do Abel Ferreira. Se vocês prestarem atenção desde quando nós chegámos, como é que era o plantel e como é que é, quando você prestar atenção como começou este ano a época, se nós olharmos, saiu o Jorge, saiu o Kusevic, saiu o Wesley, saiu o Danilo, saiu o Scarpa, saiu o Mariantiel e falta-me aqui outro. Saiu o Verón, saiu o Tabata e saiu o Lopes, o Navarro, não é? Alguns deles saíram porque não aguentaram a pressão de jogar aqui. Vieram, professor, eu não quero jogar mais aqui neste clube, não quero jogar mais. E quando um jogador te vem falar porque não quero jogar mais no clube, eu tenho que entender. Eu estou a ter a minha família ameaçada, e quando isso acontece e os jogadores vêm falar comigo, eu tenho que entender isso, não é? Porque o futebol não é isso, e quando estes jogadores te vêm falar nisso, nós temos que fazer coisas que às vezes vocês não entendem, mas quando o jogador diz, eu não quero jogar mais neste clube, eu sinto-me ameaçado e sinto a minha família ameaçada. Então, pediram para sair e saíram. Jogar com esta camisa, com esta camiseta, tem muito peso e muita responsabilidade. E lógico que é preciso escolher determinados, quando falamos em reforços, não é? É preciso escolher determinados jogadores para representar um clube como este. Fizemos o melhor que podíamos. Eu acho que o clube foi claro em determinado momento da época. Há dívidas que têm que ser pagas, e às vezes quando nós não dizemos tudo para fora da realidade que se passa internamente, depois é normal que o torcedor queira exigir muito, mas também vos vou dizer isto, não é por gastar mais dinheiro ou por trazer reforços. Vocês têm exemplo de clubes que reforçaram e mudaram e não ganharam nada, e há clubes que continuam aqui a reforçar todos os anos e a mudar e também não ganham. E mais uma vez, honestamente, hoje, à data de hoje, estamos a ser vítimas de todo o sucesso que tivemos, estamos a ser vítimas de toda a expectativa que puseram em nós, e agora todos nós, o treinador tem que aguentar as balas, a direção tem que aguentar as balas, e os jogadores têm que aguentar as balas, têm que aguentar as críticas. Deixa eu traduzir isto, senão tem que aguentar as críticas, porque é assim que faz. Há coisas aqui que eu não, por exemplo, eu não gosto quando idolatram, porque nós não salvamos vidas, mas quando há esta loucura, quando as coisas correm bem, transformam os jogadores em deuses, os treinadores em deuses e direção em deuses, depois quando se perde transformamos em lixo, e não é assim, não é? Todos nós temos coisas boas e coisas más, e eu pessoalmente não me revejo neste 8 e neste 80, e falo isso muitas vezes com os jogadores, mas o futebol brasileiro é muita emoção, e por isso te disse, quando eu tenho jogadores que vêm falar comigo a dizer, professor, eu não quero continuar no clube porque me sinto ameaçado a mim e a minha família, é difícil, mas como te disse, agora é aguentar as críticas, vai-se falar de tudo, do treinador, disto e tudo, é normal, e nós temos que aguentar, e no final da época fazer a reflexão que temos que fazer. Os torcedores gostam do Palmeiras, mas gostam mais de ganhar. Fico triste porque o espírito do todos somos um fica beliscado quando tu percebes que a harmonia tem que existir, porque os nossos adversários têm que ser fora. Os nossos adversários têm que ser o Boca, o nosso adversário tem que ser o Santos, o nosso adversário tem que ser o Flamengo, o Corinthians, tem que ser os outros. Mas há coisas que eu não controlo, eu sou o treinador, sou comparado com os treinadores que já estiveram aqui, muito mais novo do que os outros, tenho muita coisa a aprender ainda cometo muitos erros,
apesar de ter sido um treinador que eu e os jogadores, como vocês sabem, não foi só eu, é uma equipa que tem sido muito assediada por outros clubes, foi um ano todo. Isso pesa muito, temos alguém dentro do clube que passa todas as informações para fora, portanto aquela blindagem que nós tínhamos o ano passado, este ano deixamos de ter, não sei o que é que se passa, mas como te digo, no final vamos fazer a avaliação para quantos títulos nós apontamos e quanto ganhamos. Olha aí, Bruninho, alguns desabafos do Abel Ferreira, né? Ele, é um momento, raramente o Abel é questionado. Tá começando a ser e tá começando a expor problemas aí desse Palmeiras. Sobre ameaças a jogadores, eu acredito que não tenho por que duvidar dele, porque acontece em todos os clubes, né? É uma coisa que se tornou comum aqui, aconteceu em tudo que é time. Duvido que não tenha um time grande no Brasil que não tenha tido jogador ameaçado, que é uma coisa absurda, e o jogador que é ameaçado, ele tem todo o direito, entendo perfeitamente que ele quer ir embora. Tá correto, ninguém tem que ser ameaçado. Aí podem dizer, é um idiota que usa o anonimato ali da internet e não vai fazer nada. Mas você vai ficar esperando, assim, né? Tá bom, pode ser. A maioria deve ser mesmo um tonto que usa atrás do computador ali, é corajoso, que não vai fazer o que tá falando que vai fazer. Mas e se um resolver fazer? E se um não for um tonto desse que fica na internet xingando os outros? Então o cara não vai ficar esperando, né? Então eu vou ficar esperando que um resolva atacar minha família, resolva me atacar. O cara vai embora. O cara tem todas as razões de pedir para sair e acredito mesmo que isso tenha acontecido no Palmeiras e em praticamente todos os clubes. Todo time que tem torcida grande, com certeza aconteceu pelo menos com um jogador, mas com certeza nesses clubes aconteceu com mais de um. E aí sobre questões de quem está vazando coisa, isso aí eu não sei, né? Ele falou e eu não sei quem é, o que exatamente o incomodou, que acabou se tornando público, e concordo com ele sobre os exageros para cima e para baixo. Sobre jogador, treinador virar uma pessoa perfeita e genial quando ganha e virar uma porcaria quando perde. Isso é muito exagerado, há um exagero enorme. Ganhar e perder faz parte do jogo, tá dentro. Você erra quando você ganha também, que às vezes parece que quando o time ganha ninguém errou, todo mundo acertou, todo mundo é fantástico, todo mundo é perfeito. Você erra quando ganha e você acerta quando você perde também. E às vezes você ganha com um pouco de sorte e perde com um pouco de azar. Isso é do jogo, né? Há um exagero, sim. Há um exagero tanto para cima quanto para baixo. O Abel, ele foi jogado para cima de maneira exagerada muitas vezes, como é jogado para baixo nesse momento também, quando o time não ganha. Agora, antes de passar, Vanderlei, é uma palhaçada também uma crise dessa num time que tem ganhado tudo. E é o que eu falo, no Flamengo, para mim, merece. Em alguns momentos merece, não violência nunca. Mas a cobrança porque faltou vergonha na cara. E é verdade. Faltou vergonha na cara de jogador querendo derrubar treinador, jogador mostrando falta de vontade, jogador perdendo e dando abracinho no meio-campo em rival, dando risada. Mas isso você não vê no Palmeiras. A falta de vergonha na cara você não vê no Palmeiras. Foi o Palmeiras que caiu na Libertadores lutando pra caramba contra o Boca. Foi um Palmeiras que ontem jogou bem. É um Palmeiras que tem comprometimento. É um Palmeiras que tem união. É um Palmeiras que tem organização. Tem planejamento. Aí tentam criar uma crise. E aí tem o negócio que eu vou te perguntar. Se uma determinada hora o Abel encheu o saco, aí eles estão ferrados de verdade. Porque se o Abel sai desse Palmeiras, pra depois você conquistar, conseguir um treinador que recupere tudo. Você vê o Flamengo. Saiu o Jorge Jesus e o Flamengo não consegue perder a sombra do Jorge Jesus. E vamos ser sinceros, o Abel pode encher o saco. Ameaça. Torcida fazendo manifestação num momento como esse que o Palmeiras vem ganhando tudo e que não mostra a falta de empatia com o seu torcedor. O Abel sendo responsabilizado. Se ele encher o saco, só vai piorar, né, Vanderlei? Mas essa carga de crítica que você está falando começou faz pouco tempo. Seria, digamos assim, estranho, de uma hora para outra, ele não resistir. Mesmo os jogadores que saíram, que ele disse que pediram para sair. E a gente sabe que é uma coisa absolutamente pessoal. Alguns resistiram, outros não resistiram. A gente entende perfeitamente isso e é claro que o mundo ideal
deveria, em geral, mas estamos falando do futebol, não deveriam receber ameaças, nem os jogadores, nem os treinadores, nem dirigentes e nem muito menos os familiares. Crítica é uma coisa, o cara vai para a arquibancada, canta Gonzaguinha, ou então canta esses refrões aí agressivos, mas é do jogo. Arquibancada. Vai na porta do clube, faz lá um carnaval, demonstra o seu descontentamento, também é do jogo. Colocar dedo no nariz do jogador ou do treinador, eu não concordo. Mas demonstrar que está descontente com o futebol apresentado, eu não vejo nada de antidemocrático aí. Acho que cabe. Isso cabe e depende de amansar a tropa, os bons resultados podem voltar, o melhor futebol pode voltar. Com o Abel, claro, tem um grande treinador. Acho que seria, se ele decidisse fazer o que o Asmar acabou de falar, seria uma perda sensível. Quem é que você vai trazer no lugar? O mesmo drama vivido pelo Flamengo recentemente, né? Então eu acho que isso não deve acontecer. Com relação a outro ponto que você abordou, o Abel revelou que existe o X9 verde. E existindo o X9 verde, muito bom para os setoristas do Palmeiras, a meu ver, de longe. É bom saber as coisas que acontecem nos bastidores. O repórter deve estar adorando isso. Se eu estivesse lá seguindo o Palmeiras, adoraria receber informações verdadeiras, não chute, verdadeiras do que ocorre no bastidor. Os repórteres hoje não conseguem nem assistir treino. Nada, não consegue assistir um treino para poder avaliar, porque muitas vezes o que a gente ouve, você está pedindo o Piperno para jogar porque você não assiste treino. O Piperno é um chinelinho nos treinos. Então, eu treinador, quero colocar o Asmar, porque é um jogador espetacular no treinamento. Mas o repórter tem que ficar ouvindo isso, ele não viu. Então, na medida em que surge um X9, né, agora é o X9 verde, faz parte do show. Cabe ao professor Abel, o Jorge Jesus que caçou, não foi ele? Ficou caçando aí um tempão o X9, não foi? Foi isso. E cabe ao professor Abel Ferreira também tentar identificar e blindar a equipe para que não saiam informações que ele não queira que as pessoas saibam. Eu, se fosse palmeirense, eu ia estar tenso do Abel encher o saco, Piperno. Porque a gente sabe, né? Português é meio que... encheu o saco. Porque não tem por que ter tanta cobrança no Palmeiras. Não sei se você discorda. Não, eu acho que, veja, é um ciclo vencedor, sem dúvida nenhuma, que vai precisar agora de correções, como eu disse antes. Alguns jogadores, para mim, talvez estejam próximos do final do ciclo. Mas o Abel é o maior técnico do Palmeiras nesse século. O Abel é o maior vencedor que o Palmeiras teve no seu passado recente. Então por que mudar isso? Então é mais... No passado recente, não. Eu acho que de vencedor ele é o maior da história. De título, ele tem 2 Libertadores, ele tem um Brasileiro, ele tem Copa do Brasil, ele tem Paulista, ele tem Recopa, ele tem Supercopa. Ele tem tudo, ele só não tem Mundial. É algo que dá pra gente, de fato discutir, mas veja, eu tô, inclusive... jogando aí o sarrafo lá para baixo quando eu falo que ele é só o maior de século. Para muitos é o maior de todos. Enfim, isso é uma coisa discutível, mas é verdade que ele já está entre os maiores da história do Palmeiras. Então, é burrice querer se livrar de um cara desse. Aí a questão é, a quem interessa a saída do Abel? Só alguém que não seja palmeirense ou que seja um palmeirense muito burro. Ou então que politicamente ele está disposto a transformar o Palmeiras numa faixa de Gaza para poder se impor ao grupo da Leila. Só pode ser isso. O Abel tem que continuar e o Abel tem que liderar o ciclo, o novo ciclo. Talvez com alguns outros jogadores, privilegiando mais confiança nesses garotos que estão subindo, porque não são só promessas, não são apenas bons jogadores. O Palmeiras tem jogador que está subindo que é candidato a fora de série. O caso do Endrick, eu insisto nisso, o Kevin é um jogador cada vez melhor, embora tenha atuado poucas vezes aí como titular. Acho que ontem foi até o primeiro jogo, mas
tem tentado sempre. Olha a personalidade desse moleque, como ele parte para cima, os fundamentos dele, habilidade técnica, força física. Quer dizer, não é mais alguém que tenha que se contentar em ser meramente uma opção. Ele é melhor do que os outros que vinham jogando. Então, mas o técnico do Palmeiras é inteligente o suficiente, ele pode não dar o braço a torcer em coletiva, mas ele já percebeu isso. Eu duvido que esses moleques, que esses meninos, não serão titulares até o final do campeonato. É óbvio que ele não vai mais dar espaço para trás. Então, é melhor, é mais inteligente, muito mais sensato seguir com o Abel para, quem sabe, em 2024 ter um outro ciclo, o início de um outro ciclo virtuoso.